Olá, caríssimo aluno! Estamos entrando no nosso módulo 4, o último módulo desta grande disciplina que é a didática, a organização do trabalho pedagógico. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Rita Borges, autora deste grande material didático. Neste módulo, focaremos as contradições existentes em nosso país e apontaremos a educação escolar como fator de esperança, porque visa cidadania e maior oportunidade no mundo do trabalho. Dessa forma, a escola, no cumprimento de sua função social, deverá desenvolver nas crianças e jovens que nela confiam a sua formação competências e habilidades para prepará-los para agir conforme as exigências da contemporaneidade. É imprescindível que você, caríssimo aluno, futuro docente, tenha uma prática pedagógica encaminhada conjunta com o corpo discente e com toda a comunidade escolar, procurando fazer um reinventar pedagógico didático com vistas a contribuir para a formação de indivíduos críticos, reflexivos, conscientes e preparados para a realidade contemporânea. Sendo assim, cabe você ter consciência de que é possível transformar, conviver com as diferenças e que o bem-estar individual passa para o bem-estar coletivo. Nesse contexto, a concepção de educação precisa ser concebida de forma como já nos dizia Paulo Freire, que defende que ninguém ensina nada a ninguém e ninguém aprende nada sozinho, se aprende consociando com os outros. Isto significa que as metodologias de instrução formal não poderão persistir isoladas. As salas de aula precisam ser transformadas em ambientes agradáveis e a figura do professor carece de ser um de orientador e também de um estimulador. A sala de aula é local em que estão inseridos pessoas com diferenças sociais e culturais. Logo, é fundamental que o docente proporcione ao aluno a chance de trocar conhecimentos, como valoriza a história e as experiências de vida de cada aluno. Sabemos que atualmente as diretrizes curriculares do curso de pedagogia e as diretrizes curriculares nacionais instituídas e aprovadas pela resolução do Conselho Nacional de Educação, a número 1, de 15 de maio de 2006, aborda a formação de professores para exercer as funções do magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, destacando os anos iniciais do ensino fundamental, enfatizando como essencial a participação do educador na organização e gestão do sistema, bem como no planejamento, na execução, na coordenação, no acompanhamento e na avaliação de projetos e experiências educativas não escolares. O educador atualmente precisa participar de projetos pedagógicos curriculares em instituições escolares e não escolares, buscando estilo qualitativo, sensível à vida cotidiana e que apontem mudanças no seu comportamento, habilidades e competências em relação à teoria e à prática, para construir práticas educativas de qualidade. A função social do educador é a de ser agente de transformação. Cabe, portanto, a ele a organização dos desejos e das necessidades da comunidade com o qual trabalha, constituindo-se numa referência. O professor, como agente do processo de ensino, formal ou não formal, precisa desenvolver seu papel, assessorando, ensinando, aprendendo na relação com os outros seres produtivos, para obter o conhecimento da cultura, da economia, do ambiente,
constituindo-se uma peça fundamental no processo de apreensão dos conteúdos que vão sendo organizados. Mais do que nunca, o educador deve compreender que o conhecimento não se dá de forma isolada, mas no intercâmbio com o mundo, através das diferentes linguagens e fontes de informação, possibilitando uma reflexão crítica em prol da transformação do educando. Atualmente, a ação pedagógica carece conectar a educação formal com seus conteúdos previamente demarcados, com a educação informal, ou seja, aquela em que os indivíduos adquirem conhecimento durante seu processo de socialização, seja ele na família, no bairro, no clube de amigos ou em outros segmentos e situações que é carregada de valores de culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados, aquela que se aprende no mundo, na vida cotidiana e nas relações que se estabelecem com uma prática social. Fica corroborada a necessidade de presença de um pedagogo nessa organização, em que o espaço não formal sirva de caminhos de maior abrangência no processo educativo. Aprender a lidar com o desconhecido, com o conflito, com o inusitado, com o erro, com a dificuldade, a transformar informação em conhecimento, ser seletivo e buscar na pesquisa as alternativas para resolverem os problemas que surgem. São tarefas que farão parte do cotidiano dos docentes. A escola, no cumprimento de sua função social, deverá desenvolver nas crianças e jovens que nela confiam a sua formação, competências e habilidades para prepará-los para agir conforme as exigências do mundo de hoje. Não há como se distanciar desta realidade. Assim sendo, todos os profissionais de educação precisam sentir a necessidade de refletir sobre suas ações pedagógicas, no que diz respeito a conhecer e reconhecer a importância do sujeito da aprendizagem, a entender o que pode facilitar ou impedir que o aluno aprenda. Já a escola, nesse contexto, tem por opção repensar suas ações e o seu papel no aprimoramento do saber. E para isso, uma reflexão sobre seus conceitos didáticos e metodológicos precisam ser feitos de forma a adequar-se no momento atual e, principalmente, colocar-se na postura de organização principal e, mais importante, na evolução dos princípios fundamentais de uma sociedade. Não é desconhecimento, principalmente quem trabalha na área da educação, a famosa afirmação de que o acesso à escola nas últimas décadas foi democratizado, mas a permanência e o acesso aos conhecimentos transmitidos por ela não foram. Dessa forma, pensar na qualidade da educação escolar é necessário pensar e refletir na experiência que, incorporada à aprendizagem de conhecimentos, seja muito mais do que isso, ou seja, também elemento formador e potencializador das várias dimensões do ser humano. Existem 5 aspectos essenciais para que a formação continuada aconteça e traga um bom resultado, que são o tempo. Os horários de trabalho coletivo devem ser pré-definidos, com a duração suficiente para o desenvolvimento de estratégias formativas. A organização da rotina. O dia a dia deve priorizar o planejamento das reuniões formativas e as atividades como observação das aulas, seleção de referências teóricas e análise dos registros da prática para que os encontros reflitam suas necessidades. O conhecimento. É preciso que o docente cuide da sua própria formação, estudando as novas didáticas e as teorias que embasam a sua prática docente. O tato pedagógico é como se denomina a junção de 3 capacidades: a de saber ouvir, de se comunicar e se relacionar,
fundamentais para estabelecer uma relação de confiança e respeito com a equipe. Transformação da prática. A formação será eficiente quanto mais ela levar os professores a repensar e transformar sua maneira de ensinar, para fazer com que todos os alunos possam aprender. Enfim, é tempo para que os professores estudem um bom planejamento dos horários de trabalho coletivo. A presença de um formador que tenha confiança e o respeito pela equipe, todos esses elementos fazem parte do que se chama de formação continuada ou em serviço. Embora algumas redes ofereçam essa capacitação para os docentes, o melhor espaço para colocar em prática é na própria escola, sob o comando do coordenador pedagógico ou do supervisor. Finalizamos o nosso módulo solicitando a você, caríssimo aluno, futuro educador, diante dos argumentos descritos, que seu objetivo seja de auxiliar todos os seus alunos a terem acesso ao objeto do conhecimento. As descobertas atuais evidenciam de maneira contundente que existem diferentes processos de aprendizagem. Entretanto, é imprescindível que você os conheça, a fim de inserir o aluno desde cedo ao mundo do conhecimento. A educação, enquanto transmissora de conhecimento, precisa oportunizar aos alunos a se prepararem para a vida. E para que isto ocorra, se faz necessário um corpo docente sempre atualizado, pensar no processo educativo atrelado ao ensino e à aprendizagem, pois ambos fazem parte da mesma unidade, formando um conjunto indivisível, cujo professor e alunos implicam e são implicados em mais que a realidade social de seus alunos seja tão fundamental quanto a cognitiva, afetiva e biológica. Bem, meu caro aluno, esperamos que este módulo, esta disciplina, possa construir bons conhecimentos e estarmos assim contribuindo para uma sociedade efetiva e grandiosa. Até lá!